Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que está ali correndo contra o tempo, 8 dias por fechar a janela, e a busca por um zagueiro segue de forma desesperadora. Mas as notícias até que são boas. O Vasco parece que avançou aí na contratação aí de um xerifão. A gente vai falar muito sobre isso. O Vasco também está atento a esses últimos dias aí de janela para ver se consegue trazer um volante. Vamos passar para vocês também a situação aí da reformulação do elenco do Vasco da Gama, sobre a possibilidade de dois jogadores aí que eu considero que já esteja já descartada, e a gente vai falar bastante sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, porque a gente já deve ter reforço aí estreando nessa segunda-feira em São Januário. Então é o seguinte, ou melhor dizendo, na Copa do Brasil para segunda-feira não dá mais, mas a gente vai passar o noticiário esportivo do Vasco aqui com amor, com carinho para você, meu amigo e minha amiga. Deixe o seu joinha, se inscrevam no seu canal, e se você não gosta do nosso conteúdo, deixa também o dislike, tá? Vamos lá. Vasco da Gama e Atlético Paranaense, né? Faz até confusão na cabeça do torcedor, porque teremos dois jogos aí contra o Furacão, certo? Um pelo Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na próxima segunda-feira, e o outro que vai acontecer simplesmente na quinta-feira, mas aí é pela Copa do Brasil. E sem clubismo, dá para o Vasco da Gama vencer. O Atlético é um time muito perigoso, tem jogadores interessantes, mas não está vivendo um momento tão bom assim. A diferença do Vasco da Gama para o Atlético é apenas de um ponto. Se o Vasco não tivesse deixado 4 pontos ali para trás no jogo ali contra o Red Bull Bragantino, e na última partida agora contra o Criciúma, o Vasco estaria até na frente do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. E a gente pode ter novidades aí no time do Vasco para o jogo aí do Campeonato Brasileiro. O Léo Pelé, ele deve ser poupado. Isso já era já para ter acontecido. O Léo Pelé está muito, mas muito exposto. Essa é a grande verdade, né? Então a dupla de zaga ali deve ser o Maicon, juntamente ali com o João Vitor. A gente deverá ter o retorno ali do Felipe Coutinho, né? Pelo menos para ficar no banco de reservas. E o Vasco está correndo contra o tempo. Lembrando, o Vasco tem aí para a Copa do Brasil até terça-feira para poder colocar o Jean Menezes apto aí para a partida. Essa agora ele não tem condição, não vai jogar, mas quinta-feira deverá estar relacionado. Sobre saída ali de jogadores, meus amigos, olha só, eu já descartei a saída aí do Galdames. O Galdames vai continuar no Vasco. É muito pouco tempo para arrumar um clube aí para o Galdames. O Galdames esteve muito perto de deixar o Vasco da Gama, mas fizeram uma loucura de pagar 500 mil reais fora bonificações no contrato dele. É uma loucura muito grande aí no Vasco da Gama, aí muitos jogadores superfaturados, né? E outra situação que eu creio que não vai mais acontecer é a saída de Rossi. Acho que o Rossi continua aqui no Vasco da Gama, na minha opinião, tá? São 8 dias aí
Enfim, vamos aguardar. Agora, a situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. O Vasco busca pelo menos 2 reforços. A prioridade é a zaga que a gente vai falar aí. Mas o seguinte, não está descartado do Vasco trazer ainda um volante. O nome do William Arão foi colocado aí em pauta recentemente. Ontem a gente foi atrás dessa notícia, a gente passou aqui para vocês que não tinha proposta formalizada com relação à situação do William Arão. Mas o Vasco segue no mercado, se houver uma oportunidade para trazer um volante, o Vasco trará. E vamos falar aqui, ó, sobre a situação de zagueiro, porque o Vasco está em 3 vertentes. O Vasco negocia com o Tolói, com o Guti e com o Luan Pérez. Hoje o zagueiro mais viável para o Vasco da Gama é o Luan Pérez, que está lá no Fenerbahçe. Ele tem um salário aí diferente dos outros 2 citados, né? O Guti e também o Tolói. E esse estaria na realidade do Vasco da Gama. Acho um belíssimo zagueiro, jogou muito lá no Olympique de Marseille, a gente lembra dele também no Santos Futebol Clube, um jogador de 30 anos, muito experiente, né? E que joga na posição mesmo do Léo Pelé, é um canhoto, é muito difícil de você ter aí um canhoto disponível no mercado. E dizem aí nos bastidores aí que o nosso Marcelo Santana, que carinhosamente agora está sendo apelidado de Marcelo Barrichello, ele simplesmente aí está com negociações avançadas com esse atleta. A mesma coisa é a situação do Tolói. O Tolói já é um sonho, né? É um sonho aí do Vasco da Gama. Na minha opinião, um jogador que está acima da média, que seria titular em praticamente todas as equipes brasileiras, né? Mas ficou muito em cima da hora essa negociação, certo? Uma negociação que ele é capitão lá do Atalanta, ele acabou de ganhar um título lá, um jogador que está lesionado, poucas pessoas estão falando isso, enfim. E o Guti aí já é uma situação que, né, foi levantada, mas descartada, porque ele tem contrato até 2027 lá. Então, tá pintando aí essa situação do Luan Pérez do Vasco. Vamos aguardar. Agora, essa janela do Vasco foi decepcionante, né, pessoal? Muito decepcionante. Porque o Vasco, aqui, ó, Souza, Alex, Coutinho, Emerson Rodrigues e Jean Menezes. É muito pouco, né? O Souza e o Alex vieram na base da amizade. O Coutinho é o único aí que se sobressai, mas teve uma lesão. O Emerson Rodrigues não coloca o Emerson para poder jogar. A contratação não foi justificada. E vamos ver como é que o Soteldo chileno aí vai se comportar, o Jean Menezes, que foi contratado a peso de ouro, certo? 8 milhões de reais. Então, o seguinte, quero a sua opinião. Você acha que o Vasco ainda vai trazer reforços nessa janela? Sim ou não? E o que você achou dessa janela até agora? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!